Pés descalços, mãos marcadas, oradores nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mão marcada, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, no silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mão marcada, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Olá, queridos amigos e amigas da Casa de Caridade Irmão Átimos de Maricá. Eu sou o Alberto Leitão Rosa, aqui de Niterói, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com muita alegria e gratidão que aqui nos encontramos para mais uma conversa sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos tirar um bom proveito desse encontro de hoje. E para nós iniciarmos preparando as nossas mentes e corações para a nossa conversa, nós vamos fazer a leitura de uma página e a prece inicial. Escolhemos como leitura inicial uma página que está no livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 80, intitulada Como Sofres. E Emmanuel traz, epigrafando seu texto, o versículo 16 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, quando Pedro afirma: Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E vai comentar Emmanuel: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações,
arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, que mais uma vez aqui nos sustentam. Ao iniciarmos essa singela conversa sobre o seu Evangelho, Senhor, rogamos a sua permissão para que os amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Caridade Irmão Átimos de Maricá, possa sustentar a cada um de nós, de maneira que possamos tirar o melhor proveito das lições que hoje aqui serão trazidas. Que a sua paz, que o seu amor possa continuar nos envolvendo durante todo o nosso encontro. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Narra Irmão X, no livro Contos e Apólogos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma passagem intitulada O Bendito Aguilhão. Irmão X nos conta que Jesus, atendendo a certas indagações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, falava sobre a fraternidade, sobre a necessidade de nós nos ajudarmos mutuamente. Explicava que não era correto nós combatermos uns com os outros em busca dos patrimônios da vida dos quais somos apenas usufrutuários. Falava da necessidade de nós combatermos a inveja, a cobiça, o egoísmo e nos ampararmos no pensamento bem conduzido, na oração, né? De cultivarmos a paciência. E Jesus ia então discorrendo sobre essas questões. Quando então, em face de uma pausa natural do Cristo na sua exposição, Pedro interferiu, perguntando ao Mestre se para que os ensinos fossem melhores compreendidos, não seria de bom alvitre que fossem curados todos os corpos antes da pregação? Filipe timidamente corroborou com a questão levantada por Simão Pedro, dizendo que deveria ser muito difícil, né, fixar a atenção nas lições se estava com o corpo dolorido, com o corpo doente, que assim seria mais difícil para se implantar o reino de Deus na terra. Outros companheiros também opinaram da mesma forma, né, fortalecendo a opinião de Simão Pedro, e Jesus ouviu tudo calmamente. E depois que todos terminaram de falar, louvou a piedade de todos e acrescentou: vamos fazer então uma experiência. Amanhã, a título de experiência, vamos curar todos os enfermos
antes da pregação. E todos ficaram felizes, porque Jesus acatou aquela sugestão de Simão Pedro, que foi incentivada também pelos demais. E no dia seguinte, assim se fez. Improvisou-se um gabinete à beira do lago. Os doentes iam chegando, trazendo as fisionomias transtornadas, cegos, paralíticos, coxos, endemoniados, doentes de toda a ordem, entravam com aquela fisionomia transtornada no gabinete. Jesus estendia suas mãos generosas, os curava e eles saíam do outro lado alegres, felizes, porque estavam curados. E nessa oportunidade, Simão Pedro então renovava o convite à pregação do Cristo e dizia: olha, meus amigos, agora vocês aguardem um pouco, porque dentro de poucos instantes o Cristo virá nos falar sobre a bondade de Deus, sobre a justiça de Deus, o amor de Deus para com todos nós, virá nos falar dos tesouros do mundo espiritual. E todos saíam apressadamente, dando uma desculpa. E alguns diziam: mas hoje eu não vou poder, porque a minha família me espera. E outros diziam: eu também hoje não vou poder, porque preciso voltar para o meu trabalho, tenho coisas me esperando, tenho outras ocupações. E assim iam sendo curados e saindo de um em um, todos se retirando. Ao final, depois que todos tinham sido curados, restavam apenas, junto do lago, Jesus e os seus 12 aprendizes. Foi quando então Simão Pedro endereçou um olhar entristecido para o Cristo, porque baixou um silêncio desagradável entre eles. Jesus, compassivo, falou: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, impulsionando-o para a vida mais alta. E sorrindo, arrematou dizendo que a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Com esta passagem de Irmão X, convidamos todos para colocarmos as nossas mentes, os nossos corações na sintonia da conversa de hoje, né? Como podemos nos libertar do sofrimento? Todos nós, de alguma forma, temos aflições, temos dores, temos sofrimento. Como que nós encaramos o sofrimento? Aliás, o que é o sofrimento? O que é a dor? O que é a aflição? Vamos procurar, como primeiro objetivo, entender o que é a aflição. Para depois, então, podermos analisar as suas causas, a origem das aflições que nos acompanham, né? Relacionando sempre com o nosso dia a dia, com o momento atual que estamos vivendo, né? Com a mudança de comportamento que é necessária para cada um de nós após refletirmos sobre as lições do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Então vamos inicialmente entender o que caracteriza a dor ou a aflição. Se formos aos dicionários de uma maneira geral, lá nós vamos encontrar mais ou menos o seguinte: a aflição é tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Quando vamos à doutrina materialista, a doutrina materialista vai nos falar da dor da seguinte forma: é o mal que se expressa por meio de dores e sofrimentos físicos e morais, sem nenhum propósito elevado. Ora, mas quando nós nos debruçamos para estudarmos a doutrina espírita, nós vamos encontrar uma caracterização completamente diferente dessa que do dicionário ou do materialismo, e vocês vejam que elas se aproximam, elas têm semelhanças, mas o Espiritismo vem nos dizer que a aflição é uma oportunidade de reajuste diante a lei de Deus. A doutrina espírita vem nos dizer que é necessário que nós possamos compreender as nossas aflições para podermos aproveitá-las
como uma preciosa lição. Vimos na história inicial de Irmão X que Jesus deu uma bela lição, porque eles achavam que tirar a doença seria o melhor para todos, quando em verdade aquela doença era o que impulsionava o homem ao progresso, como disse o Cristo, né? Que a carne enfermiça é um remédio salvador para o espírito envenenado. Então é assim que o Espiritismo vê as aflições, como algo bom e não como algo ruim, como uma oportunidade de nós nos ajustarmos diante das leis de Deus por conta de faltas que cometemos no passado. Para entendermos um pouco melhor isso, vamos à questão de número 630 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Então, sempre que agimos conforme a lei de Deus, estamos fazendo o bem. Sempre que agimos contrariamente à lei de Deus, estamos fazendo o mal. Allan Kardec pergunta na questão seguinte, na 631, se tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal. E a resposta dos Espíritos, estamos trazendo apenas um trecho, é que Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, conforme nós vamos evoluindo a nossa inteligência, nós vamos entendendo melhor o que é o bem e o que é o mal e vamos assim distinguirmos o bem do mal. Na maioria das vezes, quando estamos vivendo uma vida extremamente materialista, nós confundimos o bem com o mal. Como estavam confundindo os apóstolos, né? Porque achavam que aquela doença era o mal e aquela doença era o bem, porque ela queria estimular as pessoas a trabalharem a sua sensibilidade, a trabalhar o seu olhar para a dor do próximo, né? Então, normalmente, nós, ainda espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, em que a matéria nos domina, nós confundimos o bem com o mal. O que achamos que é o bem é o mal. O que achamos que é o mal é o bem. E o Espiritismo vem nos trazer esses esclarecimentos, principalmente porque o Espiritismo vem destruir o materialismo que está em nós, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 799. Vem produzir o progresso ao destruir o materialismo, ao colocar o nosso ponto de vista na vida futura e não exclusivamente na vida presente. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda caracterizando o que é a aflição, no capítulo de número 5, no item 3, Kardec vai registrar o seguinte: por que sofrem uns mais do que os outros? As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa de ser essa causa. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Então hoje nós temos condições de compreender a razão das nossas aflições. A doutrina espírita vem nos explicar de forma clara, em especial nesse capítulo 5 do Evangelho, né, o porquê que sofremos. Né? Como disse o Cristo lá na passagem do Irmão X, para impulsionar ao progresso, para corrigir aquilo que é preciso ser corrigido no ser que somos espíritos e não somos um corpo físico. Então assim a gente vai entendendo o que é a aflição. Finalizando esse primeiro objetivo de caracterizarmos a aflição, vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 21, Kardec vai registrar o seguinte: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então vejam como tudo está nas nossas mãos. Né? O nosso destino está nas nossas mãos.
Ninguém vai nos salvar. Nós é que vamos nos salvar. Nós é que vamos, usando bem o nosso pensamento, bem a nossa vontade, praticar o bem e, consequentemente, sermos felizes. Vamos, assim, extirpando das nossas vidas as causas das nossas infelicidades, das nossas aflições. Porque a aflição, como está dito aqui, é uma oportunidade de reajuste, né? Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. E nós temos que olhar para essas palavras com muito cuidado. Quando Kardec usa a palavra punição, usa a palavra culpado, usa a palavra pecado, tem um sentido próprio que Kardec usa nas obras fundamentais, né? Punição nada mais é do que a oportunidade que nós temos de retomarmos o nosso caminho nas leis de Deus, né? O Espírito Paulo vem dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que gravitar para a unidade divina eis o objetivo da humanidade. Sempre que nós infringimos a lei de Deus, quando nós praticamos um mal, quando nós agimos em desacordo com a lei de Deus, nós saímos desta órbita em direção à unidade divina. E Deus, então, nos dá a oportunidade de voltarmos para essa órbita, que é nos dando esta punição, que é preciso se veja isso como um processo educativo e não como algo, como uma vingança, né? Ou coisa do gênero. Então, quem é o culpado? O culpado nada mais é do que aquele que se afasta pelo uso do seu livre-arbítrio do objetivo da criação. Então, quando nós nos afastamos, nós cometemos uma infração, somos culpados, teremos uma punição como oportunidade para nós voltarmos para a órbita divina, né? Cometemos um pecado, também podemos chamar assim. O que é pecado? A própria palavra pecado significa quando nós erramos o alvo. Então, nós escolhemos mal. Escolhemos mal, praticamos o mal e vamos precisar de uma aflição para nos trazer de volta para o nosso caminho. Então, assim, a gente encerra esse primeiro objetivo, caracterizando o que vem a ser a aflição. E aí vamos pensar num segundo objetivo, que é entendermos as origens, as causas das aflições que temos, né? Já deu para a gente compreender que a aflição, ela é sempre decorrente do mau uso do nosso livre-arbítrio. Mas pode ser também uma prova, né, que não é decorrente do mau uso do livre-arbítrio. Por isso nós estamos num planeta de expiações e provas. O que é a expiação? A expiação é a aflição, quando ela vem, para nos dar a oportunidade de corrigir um erro que cometemos. E o que é a prova? A prova é uma possibilidade que nós temos de burilar virtudes. Então, prova e expiação são coisas diferentes, né? Toda expiação será uma prova, mas nem toda prova será uma expiação. Então, assim a gente entende que quando estamos diante de uma dor, ela é sempre justa, porque ou ela foi causada pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, ou ela foi causada pela nossa própria escolha de passar por uma situação que coloque, que teste as nossas virtudes, né? Então, a origem das nossas aflições são os nossos atos, são as nossas escolhas. Nós escolhemos passar por essas aflições, né? E essas escolhas, essas causas, melhor dizendo, elas podem estar na vida presente ou em vidas passadas, né? Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades nesta vida e achamos que é causa de vidas anteriores, e não é, porque nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos plantando, muitas vezes nos dias de hoje, né? Quando nos deixamos tomar por crises de cólera, de raiva, de medo, de outras coisas mais, que vão ocasionar nesta própria vida outras aflições que nem viemos com elas previstas. Então, é preciso entender que muitas vezes, nesta própria vida, nós estamos dando causa às aflições desta própria vida. Mas também é possível que tenham sido em vidas anteriores. O fato é que a aflição, ela é sempre uma professora amiga que veio nos ajudar a progredirmos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, porque assim
nós somos tomados de mais serenidade, de mais calma, de mais paciência para enfrentarmos as inevitáveis aflições que a vida nos apresenta, né? Por isso a gente acaba entendendo o que Jesus disse, né? Que Jesus disse: bem-aventurados são os que sofrem. Ora, felizes são os que sofrem. Como pode ser isso sem esse entendimento, né? Só com o entendimento de que eu sou feliz porque eu estou sofrendo, já estou conseguindo reparar erros do passado, ou já estou conseguindo me colocar em prova para avançar nas minhas virtudes. Por isso somos felizes quando estamos sofrendo, né? Por isso a gente entende a fala de Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses e diz: dai graças em tudo. Então nós precisamos agradecer por tudo, de fato, agradecer pelas dores, pelas aflições, pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas, porque as não tão boas são questões que nós estamos necessitando. Então é preciso agradecer sempre, por isso ele diz: dai graças em tudo. Então a gente entende desta forma e a gente precisa consolidar bem essa lição para que a gente se tome de uma serenidade para enfrentar as nossas dores, né? Entendermos que Deus nos criou em algum momento, que desconhecemos quando, na simplicidade e na ignorância, né? Conforme está lá no Livro dos Espíritos, com o destino de chegar à perfeição. Fomos dotados de livre-arbítrio, de consequente responsabilidade. Fomos dotados do instinto de conservação, em especial para nos preservar nas nossas primeiras idades. Estamos submetidos a uma lei de causa e efeito, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O nosso livre-arbítrio ele vai se desenvolver pouco a pouco, conforme está na questão 122 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, conforme vamos desenvolvendo a inteligência, a consciência de si mesmo, nós vamos, então, desenvolvendo o livre-arbítrio e, consequentemente, sendo responsáveis pelos nossos atos, né? Isto não acontece nas primeiras encarnações. Allan Kardec vai nos explicar isso muito bem explicado na Revista Espírita, de janeiro de 1864, num item intitulado Perguntas e Problemas. Kardec vai escrever assim: sabemos que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesmo para ser responsável pelos seus atos. Olha o que ele diz agora. Pode ser que só aconteça após a 100ª ou talvez após a 1000ª. A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Pouco a pouco se equilibram o instinto de conservação com a inteligência e só mais tarde a inteligência domina os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. Então vejam, quando a gente lança o olhar para trás, quando fomos criados simples e ignorantes, ali ainda não temos a responsabilidade. Essa responsabilidade, ela vai vindo pouco a pouco, conforme nós vamos desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a consciência de si mesmo, e aí sim, tendo livre-arbítrio e tendo, consequentemente, responsabilidade. Tudo isso é importante para a gente entender as origens e as causas das aflições, porque em algum momento adquirimos o livre-arbítrio, em algum momento adquirimos a responsabilidade, e a partir dali, quando nós temos uma atitude contrária à lei de Deus, nós cometemos o mal e vamos precisar nos ajustar através de uma aflição. Mas isso não é na primeira e na segunda encarnação. Kardec chega a falar na 100ª ou na 1000ª. Que não sabemos exatamente quando isso se dá. Só sabemos que isto não é no início, quando somos criados na simplicidade e ignorância. O fato é que na vida nós fazemos escolhas a todo momento, né? Viver é escolher. Nós estamos sempre tomando decisões na nossa vida, né? Hoje nós já temos
o completo livre-arbítrio. Hoje nós já temos a responsabilidade pelos nossos atos. E a todo dia nós estamos fazendo escolhas, desde o momento em que acordamos até durante o sono nós estamos fazendo escolhas. Então vejam que é importante a gente ter essa consciência para podermos disciplinar bem o nosso pensamento e disciplinar a nossa vontade, porque é através da vontade que a gente vai fazer as escolhas, né? Observem que a lei de causa e efeito, ela não interfere na nossa escolha. Ela vai interferir depois. A nossa escolha vai dar um resultado que é a nossa responsabilidade. É o que Cristo já tinha dito. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A cada um será dado segundo suas obras. Então assim a gente vai entendendo bem, né, as origens e a causa das aflições. Vai fazendo a gente, inclusive, compreender certas situações que às vezes nós estranhamos, né? Quando assim vemos, por exemplo, uma pessoa que pratica o mal o tempo todo e não está acontecendo nada com ele naquele momento. Ora, porque tudo vem na hora certa. Sempre que nós praticamos o mal, é como se, Emmanuel aqui diz isso, é como se assinássemos uma promissória, que tem um vencimento. Quando chegar o vencimento, será a hora da aflição. Então, às vezes, nós vemos alguém praticando mal e não recebendo ainda a punição naquele momento, mas isso vai chegar em alguma hora, né? Por isso que a gente também vê, às vezes, pessoas que são inocentes, que são boas, que só fazem o bem, passando por aflições. Por quê? Porque chegou a hora da promissória vencer, né? Naquele momento em que naquela existência ele só fez o bem, ele vai ter a oportunidade de resgatar um mal que havia feito em outras oportunidades, né? E basta a gente tomar as obras espíritas que nós vamos ver muitos exemplos, né? Onde os espíritos nos explicam o porquê que está acontecendo aquilo com o fulano, mostra suas vidas passadas e mostra então a origem, mostra as causas das aflições, ou muitas vezes são escolhas, né, feitas para poder avançar no caminho evolutivo, sem ser uma expiação, mas sim sendo uma prova. Então, assim a gente compreende, né, a origem e as causas das nossas aflições. Então podemos começar a pensar em solução, em como que devemos agir dentro da nossa vida atual, dentro do nosso cenário atual de vida, para nós reduzirmos as nossas aflições, né? Para nós minorarmos o nosso sofrimento, né? Agora mesmo ainda estamos passando, né, por essa pandemia, já há quase 2 anos, que nada mais é do que um efeito e não uma causa, né? Ontem nós desbaratamos a nossa relação com o próximo, com a natureza, e hoje nós estamos recebendo o reflexo. Chega a hora da colheita. Então, quando vem um flagelo natural, como essa pandemia, os espíritos vêm nos explicar que Deus permite para que acelere o progresso, para que se faça em alguns anos aquilo que demoraria séculos. Então, é momento. Esta pandemia nos proporcionou um momento de nós mergulharmos dentro de nós mesmos, em busca do autoconhecimento, em busca de entendermos as potências que temos, a potência do pensamento, a potência da vontade, a potência do livre-arbítrio, né? Nos possibilitando estudarmos, ampliarmos os nossos estudos através da tecnologia que estamos oferecendo. Olha quantas coisas boas estão acontecendo por conta da pandemia, né? Ok, que a gente está passando por muitas dores, muitas famílias enlutadas, sabemos disso tudo, mas a vida presente, ela não é a vida definitiva, nós sabemos. A vida futura é a vida real, é a vida espírita, a vida espiritual. Então nós precisamos entender que a dor vem e muitos sofrimentos são causados, mas isso é por conta do nosso livre-arbítrio, né? Como que nós nos comportamos? Não há determinismo. Por que uns desencarnaram e outros não? Não sabemos. Isto é a história de Deus, né? É assunto de Deus. O fato é que nós temos que fazer a nossa parte.
fazendo bom uso do livre-arbítrio em todas as situações, né? Aplicando-nos em algo saudável, ocupando o nosso tempo de forma útil, olhando para a dor do próximo, saindo do nosso egoísmo. Então, assim, a gente vai entendendo que esta crise que estamos passando atualmente, que graças a Deus dá indícios de que vai passar mais um pouco, né? Ela é um efeito e não a causa, né? Nós usamos mal o livre-arbítrio e agora vem essa situação para nos ajudar a nos corrigirmos, né? Estamos vendo aí essa situação do planeta, né? Do meio ambiente, com as autoridades se reunindo e mostrando um quadro bastante difícil, em que é preciso que cada um faça a sua parte para que a gente tenha um planeta saudável para os nossos filhos, para os nossos netos. Isto é livre-arbítrio. Nós vamos sempre colher aquilo que nós plantarmos. Não tenham dúvidas disso. Os espíritos nos ajudam, mas a atitude é nossa. Então, isto é importante a gente compreender, né, dentro do cenário que estamos vivendo. E todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, isto tem consequências, né, que são as consequências morais. Nós entendendo tudo isso, nós precisamos mudar de atitude. É a oportunidade que temos nesta encarnação de termos encontrado a doutrina espírita, de nós mudarmos as nossas atitudes, né? Aqui fica claro para todos nós, o Espiritismo nos explica com todas as letras que toda dor procede de uma causa justa, que há sempre a conexão entre o nosso erro, o nosso mau uso do livre-arbítrio e a dor. É claro que também essa conexão pode ser feita com o amor. Nós podemos nos recuperar também através do amor, mas na maioria das vezes nós não escolhemos o campo do amor para nos recuperarmos, mas sim escolhemos os resgates através da penitenciária da dor. Essa tem sido a nossa escolha, né? Então, todo esse conhecimento, o conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento a respeito da vida futura, que Jesus nos falou e que Allan Kardec vem apresentar de forma clara nas suas obras, isso deve mudar a nossa maneira de agir, né? Isso deve deixar cada vez mais claro para nós que nós somos todos iguais, que nós todos somos espíritos criados simples e ignorantes, destinados a chegar à perfeição, e que Deus trata a todos nós igualmente. Não importa a condição da nossa vida nesse momento, porque isto é variável, estamos de um jeito num momento, estamos de outro em outro momento. Então é importante a gente ter essa visão para que essas consequências morais aconteçam nas nossas vidas, né? Entendendo um pouco mais a questão evolutiva, quando vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 121, Kardec pergunta assim: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A pergunta é bem interessante, que muitas pessoas estudando a doutrina espírita têm essa dúvida, né? Por que que um escolheu o bem e outro escolheu o mal? Nós já demos uma explicação adequada quando falamos lá da Revista Espírita, que Kardec falou que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Mas isso não é na primeira, na segunda encarnação. Isso é que é importante se entender. Nós vamos, ao longo das encarnações, desenvolvendo a consciência de nós mesmos, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o livre-arbítrio, consequentemente a responsabilidade. Então, aí sim, vamos escolher um caminho ou outro, porque nós vamos escolher. Então, só temos que inculpar a nós mesmos por qualquer aflição que esteja surgindo nas nossas vidas. Na questão 124, também tem algo bastante interessante sobre esse processo evolutivo que gostaríamos de trazer. Kardec pergunta assim: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos. Não? Pergunta Kardec. Kardec aqui, primeiro ele faz uma afirmação.
Ele diz, ó, há espíritos que seguem o caminho do bem absoluto. O que é isso? Escolheram o bem, o bem, o bem, só escolheram o bem. E há espíritos que escolheram o caminho do mal absoluto. Na sua primeira escolha, escolheram o mal. Escolheram o mal, escolheram o mal, escolheram o mal, escolheram o mal. Kardec está perguntando, entre esses dois, não há uma gradação entre esses dois extremos? A resposta dos espíritos, sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria de nós, depois que adquirimos o livre-arbítrio, nós ora fazemos uma escolha no bem, ora no mal, ora no bem, ora no mal. Essa é a grande maioria. Nós que estamos num planeta de provas e expiações, certamente fizemos escolhas no mal. Porque expiação só tem quem faz escolha no mal. Quem não faz escolha no mal, essa exceção, que são aqueles que só escolheram o bem, eles não precisarão passar pela expiação. Vejam a questão 133, quando Kardec pergunta, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, aqueles que seguiram o caminho do bem absoluto, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Por quê? Mesmo os espíritos que só seguiram o caminho do bem, eles vão ter sofrimentos. Por quê? Porque eles precisam da dor como o aguilhão que impele o homem ao progresso. Ele precisa da dor para poder burilar as suas virtudes. Então ele precisa de provas, ele não precisa de expiação, mas ele precisa de prova. Por isso Kardec vejam que Kardec sempre, na sua pergunta, ele faz algumas afirmativas, né? De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal. É que ele já entendeu que todos sofrem, não há exceção. Resposta dos espíritos, chegam mais depressa ao fim. As aflições da vida são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Perceberam? Quanto menos imperfeições, tanto menos sofrimentos. Então, como que eu posso me livrar dos meus sofrimentos, das minhas aflições? Acabando com as minhas imperfeições, praticando o bem. Porque todos os sofrimentos, eles são decorrentes de atos da nossa própria vontade. Isso fica muito claro para nós. Por isso é que há espíritos que só praticaram o bem absoluto, aqueles que Kardec citou, que eles nem passam na terceira ordem da escala espírita. Né? Se a gente fosse lembrar lá do Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, Kardec vai dividir em 3 níveis, né, a escala espírita. A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que somos nós. A segunda ordem, que são os bons espíritos, aqueles que só desejam o bem. E a primeira ordem, que são os puros espíritos, aqueles que já atingiram o grau máximo de perfeição. E há espíritos que foram criados simples e ignorantes e que não passam na terceira ordem, vão diretamente para a segunda, conforme a gente pode identificar isso muito bem aqui num trecho da Revista Espírita, de outubro de 1862. O título é Arsène Gautier, Lembrança de um Espírito. Então, vem um espírito, que nós não vamos aqui entrar em detalhes, e ele dá uma comunicação. Depois de dar essa comunicação, Kardec coloca a seguinte observação. Lida tal comunicação na Sociedade de Paris, perguntamos a um dos nossos guias espirituais, que respondeu o seguinte. Então, um dos guias espirituais da Sociedade de Paris, após ter dado essa comunicação desse espírito, ele diz o seguinte: esse é um desses espíritos bons que seguiram o caminho do bem. Seu progresso será rápido, pois não terá de se despojar senão da sua ignorância, nem lutar contra as más tendências dos que trilharam o caminho do mal. Aqui está um exemplo claro de um espírito que, desde o início, desde o momento em que adquiriu o livre-arbítrio e responsabilidade dos seus atos, só praticou o bem, só agiu de acordo com as leis de Deus. Então, ele vai precisar da dor? Vai precisar da aflição? Vai ter sofrimento? Vai. Por quê? Porque ele precisa se despojar da sua ignorância, ele precisa evoluir, né, as suas virtudes,
ele precisa evoluir nas suas virtudes. Então ele vai precisar da mesma forma da dor, mas ele não tem más tendências, ele não vai passar por expiações. Então ele sai do estado de simplicidade e ignorância e vai diretamente para a segunda ordem, para os bons espíritos, para aqueles espíritos em que o espírito já domina a matéria, em que ele só tem o desejo do bem. Para a gente entender as nossas aflições, né? Então, se a gente quer se libertar dos sofrimentos atuais, nós precisamos começar a tomar atitudes, né? Compreendendo a vida. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é uma conversa para nós compreendermos como que a vida se passa, qual é o plano de Deus, entender a justiça de Deus, para não nos rebelarmos, para não nutrirmos ódio, nem ciúme, nem inveja, porque tudo isso nos faz sofrer ainda mais. E nutrirmos sim a serenidade e enfrentarmos a dor, que nós tivemos a capacidade de buscar a dor. E agora ela veio, nós precisamos dar conta dela, precisamos ter a coragem para enfrentar a dor, né? E não produzir sofrimentos voluntários. Porque o que são os sofrimentos voluntários? É quando nós entramos em processo de angústia, quando nós entramos em processo de ódio, de rebeldia, de impaciência, né? De ciúme, de inveja. Tudo isso só vai fazer a gente sofrer mais. É como o Espírito falou, quanto menos imperfeições, menos sofrimento. Então, quando nós vamos nos libertando dessa imaturidade espiritual, dessa imaturidade psicológica, quando nós vamos deixando de nos lamentar, né? Parando de nos vitimizar, de buscar colocar culpa no outro, né? Nutrindo a autoestima, não deixando que a nossa autoestima seja reduzida por conta desses equívocos nossos, não buscando fugas psicológicas, que é prazer sem nenhum discernimento, não deixando que o vazio existencial tome conta de nós, né? Não deixando que o remorso, a culpa tome conta de nós, mas sim entendendo que temos responsabilidade sobre os nossos atos e vamos nos recuperar. Utilizando a nossa vontade, nós vamos nos recuperar dos atos, né? Não deixando que o mundo materialista ele nos domine. O mundo materialista nos apresenta modelos, nos apresenta, nos impõe uma série de comportamentos que, se nós aceitarmos, nós vamos sofrer cada vez mais. Porque aí nós vamos querer aparentar ser uma coisa que nós não somos. Nós vamos viver mergulhados numa ilusão. Então é preciso despertar da ilusão. O Espiritismo vem nos despertar da ilusão. E nós precisamos aprender a controlar as nossas paixões, porque, como espíritos de terceira ordem, a matéria nos domina. Controlamos as nossas paixões, mobilizando a nossa vontade, disciplinando o nosso pensamento, nos amparando na oração. Então, assim, a gente vai reduzindo os nossos sofrimentos. Quando vivemos na faixa do bem, exclusivamente pensamos no bem, praticamos todo o bem que está ao nosso alcance, estudamos, porque convicção não se impõe, nós precisamos nos convencer das coisas. Só assim, só estudando, nós vamos encontrar novas informações que vão nos fazer escolhas diferentes, né? Que vão nos fazer ser pessoas mais felizes. Kardec diz lá, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que o ensino moral do Cristo é um roteiro infalível para a felicidade por vindoura. A gente vai entendendo que a nossa felicidade é uma consequência da bondade. Não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade que temos, né? E já nos encaminhando para o nosso encerramento, nós vamos lembrar de uma história que a natureza nos conta a respeito de como o sofrimento produz progresso. É a história de como se fabricam as pérolas, né? Como que são originadas as pérolas. Como sabemos, as ostras possuem uma camada interior extremamente polida, e qualquer objeto estranho que entre no interior da ostra vai causar uma ferida. E o que é que acontece quando
ocorre isso. Quer dizer, quando, por exemplo, um grão de areia entra na ostra e arranha aquela superfície, a ostra, num processo natural, ela vai cobrir esse grão de areia em várias camadas de uma substância que se chama nácar. E aquilo é que vai produzir uma pérola. É a lição da natureza, mostrando que uma ostra que não foi ferida não produz pérola, né? Fazendo um paralelo com as nossas vidas. Nós só vamos evoluir quando enfrentarmos de forma adequada as dores. Temos condições de nos libertar do sofrimento, sim, porque esta é a nossa natureza. Nós viemos para o bem, a nossa essência é o bem. Mas, enquanto estamos como espíritos de terceira ordem, querendo chegar à segunda ordem, nós ainda precisaremos muito da dor, e até espíritos de segunda ordem também precisam da dor. Mas não esqueçamos, como disse o Cristo, registrou Irmão X, a carne enfermiça é o remédio salvador para o espírito envenenado. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos, e vamos agora fazer uma prece para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Senhor e Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que coordenam os trabalhos da Casa de Caridade Irmão Átmos de Maricá, ao concluirmos o nosso estudo, elevamos o nosso pensamento em gratidão pelo amparo, pela proteção que recebemos em mais esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos bons espíritos, que possamos aproveitar esta oportunidade, irradiando energias benfazejas para todos os lares que estão conectados conosco, envolvendo a todos os familiares, trazendo-nos assim a paz, a serenidade que precisamos para enfrentarmos as provas e as expiações naturais da nossa existência. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor continue a nos abençoar em mais esta oportunidade. Que assim seja, com a graça do bom Deus. Graças a Deus, muita paz a todos. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar.